A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Quero ler uma palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, meu amado. Pode ter certeza disso. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas mostravam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias", e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Queridos, glória a Deus mesmo. Observe que Herodes queria ganhar prestígio com o povo. Ele não foi bem-vindo para governar, para estar ali, mas ele descobriu que os judeus ficavam muito contentes se caso afligisse os cristãos, né? E aí o que ele fez? Ele procurou maltratar os cristãos, perseguir os cristãos, e aí agora depara com algo que ele não esperava. Porque Deus, ele cuida daqueles que anuncia as boas novas, o evangelho. Porque nós só vamos morrer na hora que Deus determinar, no tempo de Deus. Observe que é uma questão de política naquela época também. Porque ele queria ganhar ponto com as pessoas, as autoridades do lugar, porque ele não foi bem-vindo. E o que acontecia? Na verdade, o ibope dele, vamos dizer assim, estava baixo, né? As pessoas não ligavam para ele. Mas no momento que ele começou a perseguir o povo de Deus, no momento que ele começou a perseguir a igreja, o ibope dele levantou, se ergueu, cresceu. E ele viu que isso era bom. Aí pega ele e manda prender a Pedro. Pedro chega e é preso, né?
Mas observem que diz a Bíblia que caminharam Pedro para uma cadeia, e claro que ele disse: olha, esse camarada é o seguinte, outra vez prendemos eles aí, com chave, com isso, aquilo, outro, e os soldados estavam lá, e de repente foram procurar ele, e ele tinha desaparecido, né? Sei lá quem entrou lá e soltou ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 4 guardas de 4 homens. Vamos colocar ele numa prisão máxima de segurança. Vamos colocar ele. E assim fizeram, colocaram Pedro. Observe que Pedro já estava cheio do Espírito Santo, porque Pedro tinha uma experiência já de prisão e que Deus havia enviado o anjo e soltado Pedro. Agora, Herodes, para ganhar ponto com a população, com as autoridades daquele lugar, né? Ele queria julgar Pedro para também matar, como ele matou Tiago, né? Mas veja bem, queridos, os planos de Deus, quando Deus, ele, aleluia, nos guarda, quando ele nos protege, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua tenda, porque mesmo que queiram te matar, mesmo que queiram te prender, mesmo que queiram te prejudicar, Deus toma frente, ele envia anjos. A igreja estava lá orando. A prova é tão grande que a oração como acalma o coração. Enquanto a igreja estava orando, diz a palavra que Pedro estava lá na prisão dormindo, tranquilo, né? Tranquilo. Quando o anjo desperta ele estava dormindo. E é interessante, querido, que ao anjo tocar nele, as algemas caem, as correntes caem. E o anjo pega ele e ele fica como bobo, sem entender nada, achando que estava tendo uma visão. E aí o anjo começa a levar ele de porta em porta e chega à principal, a porta da cidade, né? E diz a palavra que ali, quando ele se aproxima, a porta se abre, né? O que a gente percebe? Que ali tinha o anjo que foi lá dentro, outro anjo que tinha preparado tudo, porque quando o anjo viesse se aproximar com Pedro, ele já estava lá com controle. Aleluia! Ele aperta aquele controle e o portão se abre. Louvado seja Deus, não é? Olha que Deus poderoso abriu o portão, sozinho se abriu. A igreja estava sendo perseguida, queriam acabar com a igreja. Mas quem que pode acabar com a obra de Deus, irmão? Não é? Quem pode fechar a tua boca? Agora o segredo era que Pedro era um homem de oração, era um homem cheio do Espírito de Deus, que buscava o Senhor, e que tinha uma igreja que intercedia por ele. E observe que Herodes tentou todos os meios, né? E aí agora, o que acontece? Pedro poderia naquele portão, agora eu vou festejar, agora eu vou chamar alguns dos apóstolos e fazer um churrasco. Não, irmão. Ele, ao sair dali, ele foi para onde? Para a igreja. Onde estava a igreja? Na casa de Maria. Ele se dirige para lá, onde a igreja estava orando, e observe que os irmãos não acreditaram que era Pedro, de momento. Não acreditaram que era Pedro. Não é? Veja a importância da igreja orar. Veja a importância da igreja interceder por nós, por você. Você que está precisando de oração, você que tem dito que, Senhor, a minha vida, eu não sei mais o que fazer. Talvez você que está pensando até em acabar com a sua vida. Olha aqui, querido, há um Deus do céu que tem o poder de resolver a sua causa, de resolver o seu problema, de fazer com que caia por terra todo o mal da sua vida, todo empecilho caia por terra. Creia nisso, confie no Senhor.
Quanto mais a gente prega a palavra, quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais a gente ajuda as pessoas, ora pelas pessoas, jejua pelas pessoas, o inimigo se levanta. Em casa, no emprego, onde quer que seja, na própria igreja. Mas você tem um chamado, você é um escolhido de Deus. A perseguição continua. Não é perseguição hoje do Herodes, né? Que o Satanás usou naquela época. Ele hoje usa outras pessoas para fazer com que você não tenha esperança, para fazer com que você fique triste, abatido, angustiado e cometa o suicídio. Mas quando você começa a ler a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra, você vai ver que Deus cuida de nós. Herodes preparou tudo, querido, tudo. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi matar Tiago, né? E aí achava que isso, né, seria o máximo, né? E aí ele disse, poxa, agora eu estou vendo que os judeus, as pessoas estão se aproximando de mim, e tem um tal de Pedro aí que eu vim falar, que está perturbando a cidade, está pregando um Jesus aí, eu vou pegar ele assim que tiver oportunidade. E pegou, mandou prender Pedro. Mas crente tem dono, meu irmão. Aleluia. Não pense você que está tudo perdido, não. Não pense você que as pessoas vão olhar a tua queda. Satanás tem usado pessoas para destruir a sua vida, para destruir a sua mente, para deixar você de cabisbaixo, triste, angustiado, abatido. Mas saiba de uma coisa, que Deus conhece você, Deus sabe tudo, teus esforços, Deus sabe da tua oração, do teu pedido. Amado, Deus sempre tem um escape para nós. Vamos confiar, vamos crer que Deus vai entrar com a providência. Ele não mudou. Esse Deus que quebrou a corrente, que tirou Pedro da prisão, é o mesmo para tirar você de uma prisão que Satanás colocou, que o diabo colocou para te destruir, para acabar com você. Ele não vai te destruir. Ele não tem o poder para te destruir. Sabe por quê? Porque você tem o anjo aí. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu temo e o livra. É Deus que vai te livrar. Poderíamos estar falando aqui sobre essa questão política que Herodes veio para governar. Poderíamos falar tantas coisas sobre isso, porque primeiro ele não tinha prestígio nenhum, né? E ele pegou essa arma, que é a arma de perseguir os cristãos, para pegar ponto, né? Para chamar pessoas, autoridades para ele, para poder ele se eleger, para ele ficar bem na fita, como diz. Mas a igreja, ela não parava de pregar, ela crescia, dia após dia a igreja crescia. Então imagine você, meu irmão, que esse Deus fez na vida de Pedro, um servo de Deus. Ele mudou? Ele não mudou, ele é o mesmo para fazer na sua vida. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Às vezes você está assim pensando na sua vida, meu Deus, o que eu vou fazer? Tantas coisas passam na sua cabeça. Mas saiba que Deus tem anjos para trabalhar a nosso favor. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas, aleluia, para livrar você de todo o mal, dar a você um escape. Deus usa quem Ele quer. Quem sabe Deus pode usar teu patrão, tua mãe, teu pai, uma tia. Não importa quem Deus vai usar. Fique em paz seu coração, querido, porque o Senhor pelejará por você, pela sua casa. E lembre-se, Deus ainda tem anjos para nos livrar de todo o mal. Um grande abraço do pastor Gerson. Quero agora, no final deste vídeo, pedir para você, compartilhe o vídeo, aperte aí nesse sininho, tá? Você vai ajudar muito o canal, tá bom? Isso é uma forma de você ajudar o canal e me apoiar. Muito obrigado, Deus que te abençoe, que o Senhor, aleluia,
conceda a tua vitória no nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.